Brasil classificado para as oitavas de final, 2-1 contra o Japão, de virada, um jogo bem difícil, né? Que tivemos algumas perdas durante a partida, principalmente, e preocupam para o resto da Copa do Mundo. Paquetá e Casimiro sentiram dores, saíram no decorrer do jogo, né? O Paquetá, ele sentiu dores musculares na coxa e saiu no intervalo, e o Casimiro já no finalzinho do jogo, né, Borges? Sentiu ali um pouco do adutor, ele inclusive já deu a entrevista no final do jogo falando sobre a lesão, que foi uma dor um pouco mais de cãibra mesmo, que parece não preocupar. De qualquer maneira, tem que fazer os exames, o mesmo se aplica ao Lucas Paquetá. Borges, como é que você vê a sequência da Copa do Mundo? Parece que o caso do Paquetá é um pouco mais grave, né? O Paquetá voltou para o banco de reserva depois de ser substituído de chinelo, né? Nem de chuteiro ele tava. Cara, eu acho que naturalmente os jogadores vão passar pelos exames nas próximas horas, para exames de imagem, para ver como é que tá a situação de ambos. O Casimiro tranquilizou depois da partida, falou que era só uma situação mais de cãibra, naquela puxada de desgaste, jogou 90 minutos. Eu acho que são situações diferentes. Eu acho que o Paquetá, eu imagino, tá, que o Paquetá sairia de toda forma no intervalo, mesmo se não tivesse sido lesionado. Acabou se lesionando e foi só mais uma razão para o Ancelotti trocar ele, mudar um pouquinho a forma do Brasil de jogar. Naturalmente conseguiu, a gente já conversou bastante sobre isso no nosso pós-jogo, inclusive a análise também pós-jogo está disponível aqui no nosso YouTube, e a gente falou muito também sobre essa mudança do Ancelotti no intervalo. Acho que se o Paquetá não tiver mais condições de dar sequência nessa Copa do Mundo, eu acho que ele muda o esquema. Eu acho que ele não vai manter esse 4-3-3, eu acho que o ajuste do Paquetá foi muito bom nessa reta final de ciclo, mas eu acho que ele pode trazer para o time titular alguma outra peça. Pode ser o Martinelli, que entrou bem, pode ser também, talvez, o Endrick, que tem tido cada vez mais minutos aí nessa Copa do Mundo. Enfim, eu acho que são situações diferentes. O Casimiro tem um substituto muito claro, caso não possa, caso seja algo grave que ele não saiba, né? E o Fabinho é esse cara. O Fabinho é o jogador que é o homem de confiança do Ancelotti. Foi para a Copa do Mundo surpreendendo muita gente, principalmente nessa reta final de ciclo. E naturalmente é um jogador que pode entrar nessa time titular nos próximos jogos. Não sei se ele tem o ritmo, não sei se ele tem ainda a força que ele tinha anos atrás na carreira, mas eu acho que ele é a vaga. E quando entrou bem, né? Sim. Principalmente no jogo contra o Marrocos, o Ancelotti substituiu o Casimiro e o Fabinho entrou muito bem, preciso, com um tempo de bola muito bom, marcando bem, fazendo aquela função do homem ali na frente da zaga. Então, assim, eu me sinto seguro caso o Casimiro não consiga participar do próximo jogo. Eu acho que para a sequência da Copa, o Brasil avançando, eu acho que já fica à disposição. Lembrando aqui também, cara, 2 pontos. Primeiro, o Paquetá sentiu com 1 minuto de jogo, né? Ele já sentiu, botou a mão na coxa, e isso pode ter sido... pode ter piorado conforme o jogo foi rolando, porque ele termina com essa lesão já no finalzinho, aos 48 do primeiro tempo, o Paquetá sente e acaba sendo meio carregado. A imagem é que ele não consegue botar muito o pé no chão, né? Então ele é apoiado ali pelo Vinícius Júnior, outros que saem carregando ele. Então parece ser uma lesão um pouco mais séria, a gente fica aguardando os exames, né? A gente vai manter vocês informados aqui sobre a condição física do Paquetá, se ele vai ter condições de permanecer na Copa do Mundo. Certamente ele vai continuar com o elenco, não dá mais para ser cortado nem nada, mas para saber se ele vai ter condição de jogo ou não. E atualizando vocês do esquema do Ancelotti, como que o Ancelotti vai treinar. Inclusive amanhã tem treino 11 horas da manhã. Quem que deve entrar ali? Porque o Paquetá certamente não vai ter condição de treinar. Vamos ver como o Ancelotti vai preparar. Inclusive, fica ligado que a gente vai atualizando vocês. Em relação ao Neymar, né? Porque o Neymar não entrou no jogo contra o Japão, tem uma possibilidade dele entrar no próximo jogo. Eu acho que o Ancelotti até aguardou pensando numa prorrogação, né? Pô, imagina se o Neymar entra também no segundo tempo ou com 15 minutos, ele aguentaria mais 30 minutos de prorrogação, lembrando que não é gol de ouro, então naturalmente você teria que ir para os 30 minutos e para bater o pênalti, certamente o Neymar entraria para a cobrança. Você acha que o Neymar tem alguma chance de virar titular com a saída do Paquetá ou são posições diferentes? Eu acho que as posições são semelhantes. O Paquetá faz esse cara que joga atrás ali do atacante, do centroavante, que nesse momento é o Matheus Cunha. Acho que o Neymar ele tem a capacidade, não sei se ele tem a condição física hoje para entrar como titular. Acredito que não. Acredito que o Ancelotti, até pela intensidade que ele cobra muito dos jogadores, na marcação, na pressão pós-perda, eu acredito que o Neymar hoje não tem essa condição. Acho que ele vai para a Copa do Mundo muito mais condicionado à minutagem reduzida e, naturalmente, a essas condições especiais, como você citou, uma prorrogação na hora do Brasil pressionar, ou até entrar para bater pênalti, o que eu não sou muito fã, porque eu acho que o jogador entra fora da rotação da partida, mas de toda forma é uma possibilidade também de entrada para o Neymar na Copa do Mundo. Agora, eu acho que
temos opções para essa posição melhores no banco de reservas. Talvez transformar, manter a base de 3 volantes, introduzir o Danilo Santos ao time titular, caso o Paquetá não possa jogar. Enfim, eu acho que o Ancelotti tem muitas coisas para fazer, muitas coisas para pensar. Acho que a gente vai saber muito melhor agora nos próximos dias. Os treinos também que a gente tem trazido aqui sempre ao vivo para a galera tem mostrado um pouco disso, tem mostrado também essas imagens. O Ancelotti vai fazendo alguns testes, a gente sempre traz aqui as informações. Acho que o Neymar hoje ele não tem a condição, ele tem a capacidade de jogar nessa posição. Acho que não há condição. E favorito para assumir essa posição do Paquetá, que provavelmente não deve jogar, ainda não foi confirmado, tá, pessoal? Então a gente atualiza vocês durante a semana, mas possivelmente não deve jogar, não deve se recuperar a tempo. Parece ser, pelo jeito que ele saiu, parece ser uma lesão um pouco mais chata, né? Então, lembrando que eu ia falar, o Rafinha, ele já não sente mais dores, pode ser que apareça como opção no banco de reservas. Não sei se entrando como titular, tem uma questão de ritmo de jogo, mas é uma possibilidade. Para finalizar aqui, sua opção para a entrada no lugar do Paquetá, Cara, caso ele não jogue. É difícil, né? Eu acho que eu penso o jogo de uma forma um pouco diferente da do Ancelotti, né? Se eu fosse comandante da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, Paquetá fora do próximo jogo, contra a Costa do Marfim ou contra a Noruega, que a gente ainda vai descobrir, cara, eu introduziria um terceiro volante. Eu colocaria o Danilo Santos para jogo. Mas eu acho que vai muito do plano de jogo que o Ancelotti pensa. Hoje a gente viu 2 tempos muito diferentes do Brasil. Ele pensou uma coisa no primeiro tempo, não deu certo, ele já mudou o esquema, mudou tática, mudou o jogador. Para o segundo, ele é um cara que se adapta a muitas condições. Vamos ver também, acho que depende muito do adversário. A Noruega, por exemplo, ela atua com 2 centroavantes, sendo um quase ponta, que é o Sorloth, enquanto o Haaland fica mais infiltrado dentro da defesa. A Costa do Marfim já é um time de mais velocidade, joga mais aberto pelas pontas, então precisa sempre de uma cobertura boa de volante. Naturalmente, se a gente tiver 3 volantes, já facilita um pouco esse trabalho. Enfim, eu acho que vai depender muito do adversário, vai depender de tudo que vai acontecer daqui para frente. Eu colocaria Danilo Santos, você? Eu acho que é a melhor opção, até porque você tem o Bruno Guimarães jogando muito bem, você pode até adiantar um pouquinho ele. Acho que ele tá bem onde ele tá, né? Talvez não precise mexer numa posição que esteja dando certo. Mas por uma necessidade, eu acho que eu iria com o Danilo Santos também. Sempre que entrou na seleção, jogou muito bem. Era inclusive uma opção para ser titular nessa Copa do Mundo. E acredito que o Ancelotti... O Endrick seria um pouco mais ousado, né? Se você coloca o Endrick, você volta para aquela formação, você abre o Ryan na ponta, abre o Vinícius na outra e Endrick e Matheus Cunha ali circulando pelo meio. É uma possibilidade o Endrick, tá? Mas eu acho que eu não vejo o Ancelotti colocando o Endrick, não. Acho que ele vai tentar ser um pouquinho mais conservador, mantendo os três homens de meio campo. Eu iria com o Danilo Santos, até porque o Paquetá é um cara com características únicas ali na seleção. Óbvio, tem um bom passe, mas é um cara um pouco mais ofensivo. É aquele meia mais tradicional mesmo, camisa 10, que ele pode recuar, ele pode avançar, mas ele tem uma característica um pouco mais ofensiva. O Danilo tá fazendo isso muito bem no Botafogo e na seleção brasileira, fazendo gols. Então acho que o Danilo pode assumir essa vaga aí na seleção brasileira. Fica ligado aqui no lance, né, que a gente vai atualizar vocês sobre a condição física de Neymar, de Casimiro e das informações principais, nossos correspondentes direto lá dos Estados Unidos. É isso, meus queridos. A gente tem treino amanhã cedo, às 10 horas da manhã aqui do horário de Brasília, 11 horas locais, e a gente vai trazer também toda a cobertura dos próximos dias de seleção brasileira até o domingo, quando a gente também vai estar ao vivo aqui, acompanhando, torcendo junto com você. Seja contra a Costa Marfim, seja contra o Noruega, a gente vai estar aqui. É isso aí. Então, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o conteúdo com os amigos. E o like é importante para o YouTube recomendar os nossos vídeos. E vamos nessa, vamos torcer para o Brasil em busca do Hexa. Valeu!